Muito bem, meus irmãos, nesta noite nós vamos falar sobre valores em Cristo. É o tema desta mensagem e para isso gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Filipenses no capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Valores em Cristo. No telão, o texto diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Lerei mais uma vez. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio de termos acesso à Tua palavra. E nesta hora, Senhor, clamamos pelo Teu Espírito para o devido entendimento. Porque o Senhor conhece o nosso coração, sabe aquilo que precisamos. E o Senhor tem um plano para cada um de nós. E faça, Senhor, conforme o Teu querer. Trabalha, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, para que o Teu nome seja glorificado através de nós e apesar de nós. Oramos pedindo as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Só mais uma informação breve: o pastor Paulo Sérgio está visitando a nossa congregação em 17 de março e por isso ele não está aqui conosco nesta noite. Meus irmãos, valores em Cristo. Valores é um tema, é uma palavra, na verdade, que tem muitas ramificações na nossa língua portuguesa. Valores tem a ver com o preço que se paga, tem a ver também com mérito, prestígio, qualidade. Valores tem a ver com estima, expressão de consideração e zelo. Pode ter a ver também com importância, aquilo que é valioso para você, o excesso de relevância. Valores também tem a ver com bens, com riquezas e também fundamentos éticos. Toda empresa, por exemplo, tem a sua declaração de missão, visão e valores. Geralmente são construídos estes valores pessoalmente, São construídos durante a vida. Você tem valores, Aquilo que você preza. E também esses valores são revelados no dia a dia. É fato que nós vivemos um tempo de crise de valores. A desvalorização da educação dos pais, por exemplo, filhos, infelizmente, que não têm dado o devido valor aos ensinos dos pais, das famílias, dos avós, até mesmo da igreja. Crise de valores, o desrespeito à hierarquia também, a falta de limites, princípios básicos como por favor, obrigado, com licença. Isso também tem a ver com valores. E infelizmente vivemos uma crise de valores. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta para a igreja de Filipos, ele está falando também neste versículo sobre valores, quando ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Valores que o apóstolo Paulo está destacando aqui. Ele afirma sobre aquilo que vale muito na vida cristã, aquilo que vale pouco e também aquilo que não vale nada. Mas o que é que o apóstolo Paulo quis dizer neste versículo? O que para mim era lucro e hoje considero como perda. O que é que perdeu o valor para Paulo depois que ele entregou a sua vida a Cristo?
depois que Jesus Cristo passou o seu Senhor, os seus valores mudaram. Nós lemos o texto de Zaqueu, do Evangelho de Lucas, no início do culto, e ali nós temos também um exemplo de uma pessoa que depois de Cristo teve os seus valores mudados. O texto diz que ele era um homem rico, mas que agora, depois de Cristo, ele quer distribuir aquela riqueza que, na verdade, de forma injusta ele conquistou, mas por causa do seu encontro com Cristo, ele quer abrir mão de valores. O jovem rico também teve o seu encontro com Jesus e, ao ser confrontado por Cristo sobre os seus valores, ele se entristece. Ele diz: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala sobre os valores que estavam no coração daquele jovem. Faz o seguinte: venda tudo que você tem, venda os seus bens, dê aos pobres e siga-me. E a Bíblia diz que o seu coração entristeceu. Por quê? Aonde estava o seu coração? Quais eram os valores que estavam no coração dele, para que ele se entristecesse no momento do confronto? O que é valioso para você hoje? Aonde está o seu coração? E a verdade é que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, os nossos valores, eles são mudados. Então eu quero falar sobre 3 características dessa mudança a partir deste texto. O que acontece então com os nossos valores quando Cristo torna o nosso Senhor? Quando nós nascemos, nós não nascemos filhos de Deus, mas sim criaturas. E no momento oportuno nós temos a chance de ouvir o Evangelho, entender a obra redentora de Cristo na cruz, e quando entregamos a nossa vida a Ele, Ele passa a ser o nosso Senhor. E então, submissos a Cristo, os nossos valores são alterados. Então, o primeiro ponto desta mensagem é que quando Cristo torna o nosso Senhor, Ele organiza a nossa escala de valores. O versículo 7, como nós lemos: o que para mim era lucro, considerei como perda por causa de Cristo. O que para mim valia muito, o apóstolo Paulo dizendo, hoje não vale mais nada. Mas o que era lucro para o apóstolo Paulo? A resposta está aqui no versículo 4, 5 e 6. Se você puder acompanhar em Filipenses capítulo 3, o versículo-chave da mensagem é o versículo 7. Mas eu vou ler o versículo 4, 5 e 6, que diz o seguinte, o apóstolo Paulo dizendo, está no telão, obrigado André. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. 2 pontos, agora vem a razão. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseu, versículo 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, até aqui, versículo 6. Então, o que era lucro para o apóstolo Paulo, o que ele carregava no seu coração, que ele considerava lucro, era a sua fidelidade religiosa, circuncidado ao 8º dia. Era também a sua geração, de onde ele veio, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Era também lucro a sua posição, ele se intitula o hebreu dos hebreus. O seu conhecimento, quando ele diz quanto à lei, fariseu. O seu zelo religioso,
ele era perseguidor da igreja de Cristo, porque ele acreditava ser uma seita contra o judaísmo. E a sua fidelidade judaica, ele era irrepreensível, ele era fiel. Mas, para mim o que era lucro, disse ele, isto considerei como perda por causa de Cristo. John MacArthur, no seu comentário bíblico, ele diz: todas as credenciais religiosas judaicas que o apóstolo Paulo julgava estar em uma lista de lucros, eram realmente inúteis e condenáveis. Percebam que depois do encontro com Cristo, aquilo que era lucro para Paulo passou a ser menos valioso que o lixo. Ele mesmo diz isso. Então, nada que somos, sabemos, nada que fizemos ou intencionamos poderá nos justificar diante de Deus. O tempo que nós estamos na igreja, o nosso tempo de conversão, a linhagem religiosa que nós herdamos, não, meu avô foi pastor, meu bisavô também, eu venho de uma família evangélica, tradicional, isso não contribui para a nossa justificação diante de Deus. As experiências com o Espírito Santo, eu tenho o dom da profecia, da revelação, dom de línguas, isto não complementa, não ajuda, não justifica o crente diante de Deus. Experiências, a sua fidelidade como membro, não falto nenhum culto, sou dizimista fiel, sou aluno assíduo da escola bíblica dominical. Tudo isto, meus irmãos, é bom. Contribui para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Mas diante de Deus, isto não contribui para a nossa justificação. A sua boa intenção para com Deus ou para com as pessoas, nada tem poder para justificá-lo. Então Deus, Ele organiza a nossa escala de valores. Quando Jesus Cristo passa a ser o nosso Senhor. Quando nós entendemos a sua grandeza e o seu poder para nos salvar. A grandeza do seu amor. Nós olhamos para tudo aquilo que um dia fizemos e percebemos que nada daquilo valeu para a nossa salvação, para a nossa justificação. Inclusive, na próxima terça-feira, eu ministrarei o estudo bíblico online, e é bem provável que eu fale sobre a suficiência de Cristo para a nossa salvação. Possivelmente, se não for sobre esse tema, será mais ou menos nesta esta área da soterologia, da teologia, tá? Então, quando Cristo passa a ser o nosso Senhor, a nossa escala de valores muda. Para Zaqueu, a sua riqueza tinha seu valor, mas quando ele teve seu encontro com Cristo, ele quis entregar aos pobres. O Rodrigo Bibo, ele já esteve conosco, pastor Rodrigo, ele escreveu um livro, O Deus Destruidor de Sonhos. E nesse livro, ele afirma que Deus de fato destrói os nossos sonhos. Mas que sonhos são esses? Os nossos valores humanos, os nossos valores carnais, os nossos valores deste mundo, desta terra, mas que quando Cristo passa a ser o nosso Senhor, tudo isso vai por água abaixo.
Se você já ouviu o meu testemunho, sabe que eu fui pagodeiro, gravei CD na época. Eu tinha valores, eu tinha sonhos de ser famoso no Brasil todo. Mas quando eu entreguei a minha vida a Cristo, é impressionante, gente. Antes de subir nos palcos, eu e meu irmão, que já havíamos convertidos, nossa oração era assim: Senhor, tira-nos daqui. Então aquilo que tinha valor para nós foi considerado como perda. Talvez você hoje ainda insista em carregar algo, mas que está na hora de abrir mão por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Aquilo que para você ainda pode ter valor, mas que com Cristo é impossível andar de mãos dadas. É preciso abrir mão. Então, isso acontece porque Jesus organiza a nossa escala de valores. Tudo que eu queria era obedecer ao Senhor. E para eu obedecê-lo, eu tive que abrir mão daquele ambiente. Eu tive que abrir mão de determinadas práticas. Hoje, inclusive, uma pergunta excelente fizeram na classe membresia. Pastor, o ambiente pode comprometer para a minha santificação? Pergunta excelente, e é verdade, sim, a resposta é sim. O ambiente pode comprometer. Por quê? Porque os nossos valores mudam. Os valores das nossas companhias, das nossas amizades, talvez eles tenham um determinado valor que inclusive fazia parte da minha vida, mas que quando eu tenho um encontro com Cristo, os meus valores mudam. Porque Jesus organiza a nossa escala de valores. Esse é o primeiro ponto dos valores em Cristo. Segundo ponto, quando Cristo torna o seu Senhor, Ele destaca a nós os seus valores. Versículo 8 e versículo 9 de Filipenses 3. Sim, todas as outras coisas, o apóstolo Paulo dizendo, são insignificantes. Deixa eu ler ali do versículo do telão. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É nessa versão que eu disse que ele considera menos que lixo. É a Nova Versão Transformadora. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Senhor, o que é que te agrada? São esses valores que eu quero. Quais são então os valores? As nossas experiências, os nossos aprendizados, a nossa perseverança como cristãos tem seus méritos, mas não para alguma contribuição em nossa reconciliação com Cristo. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando temos Cristo como nosso Senhor, Ele aponta para nós, então, os seus valores. E o primeiro valor é a autoridade absoluta das Escrituras na nossa vida. A palavra de Deus, nós passamos a entendê-la como unidade na diversidade. Nós entendemos a Bíblia como cumprimento das profecias e também poder em si mesmo para a transformação de vidas. Na prática, é que quando nós temos os valores de Cristo agora em nós ou conosco, as nossas palavras, ações, reações precisam ser pautadas na palavra de Deus.
Antes de Cristo, nós não compreendíamos o valor que tinha a adoração a Deus. No momento de alegria, nós poderíamos até vibrar, poderíamos abraçar os nossos familiares, mas parece que a nossa expressão de alegria se limitava a isso. Mas depois de Cristo, nós entendemos que nós temos o Senhor, que nós podemos adorá-lo. O valor da adoração. Antes de Cristo, sem a mente de Cristo, nós não observamos em que as pessoas estão caminhando para uma perdição, porque nós não temos referência daquilo que é vida e daquilo que é morte, segundo a palavra de Deus. Mas tendo Jesus Cristo como nosso Senhor, nós entendemos o valor da evangelização. Temos que compartilhar o que faz com que a nossa irmã, o que fez, o que motivou a nossa irmã Raquel, o doutor Sidney, passarem pelo menos 17 horas dentro de um barco para chegar numa comunidade, para levar remédio, para brincar com crianças. Não. O poder, o valor das Escrituras para a salvação de todo aquele que crê. O valor também do ensino e do aprendizado da palavra de Deus. Meu Deus, por que esses crentes toda semana se reúnem? Esse ponto de encontro para adorar ao Senhor, mas também para aprendermos da sua palavra. A igreja, ela se torna uma agência que entrega recursos para que aprendamos cada vez mais a palavra de Deus. E nós passamos a valorizar isso. Infelizmente, temos pessoas que participam da igreja como um clube, um momento de interação, ou então um momento religioso de que eu tenho que ir lá bater meu ponto para ficar em dias com Deus. Mas está precisando uma mudança de mente, porque a igreja não se limita a uma vida de religiosidade, um compromisso eclesiástico. Não é isso. O que te traz aqui? É a necessidade que tenho, é pessoal, de estar junto com os meus irmãos, adorando ao Senhor. 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Eu preciso priorizar isso. O pastor Paulo, hoje pela manhã, na Assembleia, falou sobre que nós vamos fazer um trabalho de recadastramento dos membros da nossa igreja. E, segundo o estatuto, aqueles que passam 6 meses ausentes, sem dar satisfações, eles precisam ser desligados do rol de membros da igreja. Mas o que leva uma pessoa a passar 6 meses sem congregar? Sendo que a Bíblia nos exorta, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então, alguma coisa está acontecendo para essa ausência. E talvez uma das causas pode ser a falta de compreensão deste valor da comunhão, de estar junto, de andar junto com a igreja. No livro de Atos, no capítulo 2, diz que aqueles que iam se convertendo, eles se ajuntavam. O Senhor ia ajuntando o seu povo. Não é espalhando. Quando espalhava era por causa de uma perseguição, e aonde espalhava virava igreja. Eita Deus! Espalha aí, galera, vamos embora, que é perseguição. Pá, pá, sai correndo. Mas aonde eles espirravam virava igreja. É como a estrela do mar, quando ela quando uma parte dela é amputada,
nasce aquela parte, e aquele outro bracinho que saiu vira outra estrela. Aonde nós formos, nós temos que virar igreja. Isso faz parte da mudança de mente, de valores, quando temos Jesus Cristo como nosso Senhor. E também o valor do serviço. E quando eu digo serviço, não é serviço no ministério. Eu vou cantar, eu vou tocar, não, é servir. Eu estou vendo uma pessoa precisando de ajuda para atravessar a rua, eu vou servir, porque Cristo serviu. Então, quando eu ajudo uma pessoa a atravessar a rua, eu estou servindo. É o ato de servir, por causa dos valores. Quando eu estou em um ônibus e vejo uma pessoa mais idosa, ou alguém que esteja carregando algo, talvez uma criança, ou então, enfim, eu preciso dar o espaço, eu estou servindo. Mas isso tem a ver com mudança de mente. Romanos capítulo 12. Cristo, então, ele destaca para nós os seus valores. O valor da adoração, o valor da evangelização, o valor do ensino, do discipulado, o valor da comunhão e o valor do serviço. Terceiro e último ponto, quando Cristo torna o seu Senhor, nós temos como novos valores a alegria em Cristo e a esperança. Meus irmãos, os valores de Cristo para nós, tendo Ele como nosso Senhor, nós temos primeiramente um novo coração. Cantamos, Recebi um novo coração do Pai. É um novo coração. Quando nós temos Cristo como nosso Senhor, nós temos também uma nova mente. A Bíblia diz, a mente de Cristo. Nós passamos a compreender o mundo e a vida, considerando a perspectiva espiritual, a perspectiva de Cristo, que fez com que Cristo saísse de uma região a pé, atravessando quilômetros e quilômetros para ir para uma outra região para alcançar uma única vida. E é o que faz pastores, missionários, obreiros, evangelistas a saírem de onde eles estão para irem para um determinado lugar, por causa daquelas pessoas, uma nova mente. Numa conversa informal com pessoas do seu trabalho, ou familiares que ainda não são convertidos, você percebe a oportunidade de evangelizar, de compartilhar a esperança que você já tem. Mas porque os seus valores os valores de Cristo, Ele destacou para você. E agora, porque você tem os novos valores de Cristo na sua mente, você então também sente o desejo de compartilhar essa esperança também para outras pessoas. A nossa proposta sobre os valores de Cristo para uma outra pessoa não é necessariamente uma vida mais confortável, sendo fiel ao cristianismo. Não é. Porque o cristianismo não tem a ver com conforto, com bem-estar. Pelo contrário. O cristianismo genuíno tem a ver com luta contra os valores deste mundo. Agora, no mês de maio, nós estamos realizando um evento lá em Cuiabá, chamado Congresso Homens de Coragem. Uma igreja do Texas vem ministrar essa conferência na primeira igreja batista de Cuiabá. E eu e meu sogro somos responsáveis por toda a organização dessa programação. Se Deus permitir, no dia 16 de maio nós vamos para lá, e o evento vai acontecer no dia 19 e 20. E a proposta desse congresso é declarar guerra contra a cultura, que está tentando exterminar a masculinidade bíblica. Homens cada vez mais afeminados,
homens cada vez mais frouxos e covardes, porque esta cultura está impondo goela abaixo. E infelizmente nós temos visto homens dando passinhos para trás. Então a proposta é trazermos de volta os valores de Cristo, a proposta bíblica para os homens, através deste congresso. E a luta não tem sido fácil, porque tem a ver com mudança de mente. Por isso que eu digo que a vida cristã não é um conforto, pelo contrário, é declarar guerra contra esta cultura, contra os valores deste mundo, desta terra, que ferem os princípios de Deus. Novos valores também, uma nova vida nós vivemos em Cristo. Nós temos uma nova família, além da nossa família terrena, nós temos a família de Cristo. Os nossos jovens saem daqui, vão lá para Caruaru, no meio de um povo que eles não conhecem, mas são muito bem recebidos. Parece que eles são parentes há muitos anos. O que é isso, gente? A nova família, a família de Deus. Daqui, encontrando com o povo de lá. E lá, quando chega lá, as portas estão abertas. Se precisar dormir na casa dos irmãos, está lá, eles recepcionam. Por quê? Porque nós de fato somos uma família. Tive o privilégio de em 2019 ir para os Estados Unidos e fui convidado para pregar numa igreja lá. E eu confesso que eu cheguei a um momento que eu pensei assim, rapaz, eu pregando aqui nos Estados Unidos, o que me faz chegar aqui e pregar? E a resposta é, lá eles também são família. Nós somos uma família. Fazemos parte de um mesmo povo. E por fim, nós temos uma nova pátria. Na terra, depois de Cristo, os nossos valores mudam. E a terra passa a ser, para nós, um período de passagem. Esta terra não pertence a nós. Nós aqui estamos literalmente de passagem, nós somos peregrinos. Porque o nosso lugar é a pátria celestial, amém? É para lá que nós estamos indo, para a terra prometida. O lugar que Cristo foi preparar-nos, um lugar. Então, o que comprova que é um lugar físico. Não é um estado de espírito, pastor Martins. Uma pergunta que cai em concílio, né? O céu é um estado de espírito? Vai guardando aí, viu? Ou é um lugar real? É um lugar real. Jesus, a Bíblia diz que Jesus disse, vou preparar-vos lugar. Então nós passamos a compreender, de fato, os valores de Cristo, quando temos Jesus Cristo como nosso Senhor. Para concluir, meus irmãos, algumas observações, alguns cuidados. Precisamos ter cuidado com as seduções dos valores deste mundo. Por isso nós precisamos ser prudentes e policiarmos. Nós precisamos também cuidar com a inadimplência da oração. Por isso, é bom nós agendarmos o nosso momento de oração, até criarmos um hábito. Quando eu entendi essa questão de hábito, eu percebi por que algumas coisas é mais fácil nós fazermos e outras não. Quando nós criamos um hábito, se torna mais fácil. A gente faz até sem perceber. Mas até chegarmos a uma prática, a que essa prática vire um hábito, nós precisamos perseverar. Então nós temos que cuidar com a inadimplência da oração. Por quê? O que significa isso? Senão a nossa tendência é tentar viver uma vida cristã independente de Deus. Então é melhor nós nos comprometermos com a oração e nos policiarmos em relação aos valores deste mundo. Para concluir, meus irmãos, abraçar os novos valores em Cristo é condicional para a nossa caminhada com Ele.
Segundo, a mudança de valores acontece quando conhecemos a Cristo e devemos deixar para trás os valores do passado. Assim como Zaqueu, depois que teve o seu encontro com Cristo, ele quis abrir mão dos seus valores do passado. Diferente do jovem rico, que não quis abrir mão dos seus valores. Que o Espírito Santo nos capacite a vivermos de acordo com os novos valores em Cristo. Porque não é apenas uma decisão. A partir de hoje eu vou viver os valores de Cristo e ponto. Não é. Não é mérito nosso. Não é. Por isso que os novos valores em Cristo começa em ter Jesus Cristo como o nosso Senhor. Assim como foi com Paulo. O apóstolo Paulo, como ele mesmo disse aqui, ele perseguia a igreja de Cristo. Ele matava cristãos por tamanha fidelidade à sua fé. E mesmo sendo um perseguidor, um homem perigoso para os crentes, Deus o amou de tal maneira que foi até ele. Por que você me persegue? E depois que ele teve o seu encontro com Jesus, é que os seus valores mudaram. Jesus pode mudar os seus valores. Jesus pode destacar os seus valores para você. Mas tudo começa com a alegria de entregar a sua vida a Cristo e tê-lo como Senhor. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar neste momento. Te louvamos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Te bendizemos, Senhor, por tamanho amor, o milagre da salvação, o milagre da mudança de mente, que só o Senhor pode proporcionar. A transformação de vida, os novos valores, a nova família em Cristo, o valor da adoração, o valor da tua palavra. Ó Deus, como tu és bom, como os valores de fato são transformados quando o Senhor entra na nossa vida. Obrigado, Senhor, por tamanho amor. Obrigado pela tua graça. Ainda com os olhos fechados, com a cabeça baixa, se nesta noite você tem o desejo de entregar a sua vida a Cristo e dizer: Senhor, eu entrego a Ti os meus valores para receber os seus valores. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor, para que eu possa compreender e viver aquilo que tem valor para o Senhor e não mais para mim. Se é o seu caso, se você deseja entregar então a sua vida a Cristo, enquanto a igreja ora, você pode levantar uma de suas mãos e abaixar em seguida, que eu quero orar por você. Alguém nesta noite? Pastor, eu entendi, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu quero ter Jesus Cristo como meu Senhor. É o seu caso? Levante a sua mão e abaixe em seguida. Nós vamos orar por você. Não chamarei na frente, nem nada. Você vai ficar aí onde você está. Mas levantando a sua mão, eu vou entender o seu desejo de entregar a sua vida para Jesus. É o seu caso? Levante a sua mão e abaixe em seguida, que nós vamos ter um momento de oração. Amém, Deus te abençoe. Quem será a segunda pessoa? Amém, Deus te abençoe. Eu quero viver os valores de Cristo na minha vida. É o seu caso? Só levantar a sua mão e abaixar em seguida, que eu quero orar por você. Mais alguém? Já estamos encerrando. Nós vamos orar. Amém, Deus te abençoe. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela obra da salvação, ó Deus, no coração destas pessoas que manifestaram o desejo de experimentar dos seus valores, da mudança de mente, do novo coração.
a nova família, a nova pátria. Em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos estas vidas a Ti. Escreva o nome delas no livro da vida. Usa-nos como a família do Senhor para ser bênção na vida delas, para que estas venham compreender cada dia mais a Tua palavra. Dê a alegria da salvação a elas. Ó Deus, para que possam desfrutar do privilégio de viver os Teus valores. Oramos pedindo as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém.